quero convidá-los para a leitura em Efésios 3:20. Nós queremos replicar a palavra da nossa festa. Deus pode fazer muito mais. Amém? Deus pode fazer muito mais. Nós pregamos na festa, pastor Jorge pregou, e nós estamos pregando esta palavra, pois ela é uma palavra substancialmente riquíssima, e podemos pregar ela o ano inteiro, e não vai se esgotar, porque a palavra de Deus não se esgota. Efésios capítulo 3, verso 20, mas eu quero começar a leitura a partir do verso 14. Consideração desse texto em que está inserido esta palavra. Por esta causa, verso 14, Efésios 3, 14. Vamos ler juntos aqui na tela. Por esta causa, vamos ler junto? Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, que toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. 21. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Eu gostaria que você repetisse esse texto, este tema, que diz: Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Amém. Pode sentar. Nos ajude em oração e diga especialmente: Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra. Como dissemos, esse texto, ele é um texto riquíssimo. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta eclesiástica, é uma carta que trata sobre a igreja no seu caráter mais espiritual e universal possível dentro da eclesiologia do apóstolo São Paulo. Tanto Efésios como Colossenses possuem essa natureza. Alguns chegaram a dizer que ambas fazem parte da mesma escrita. Apenas temas e endereços diferentes,
como a igreja que está em Éfeso e outra a igreja que está em Colossos. Mas os assuntos de ambas as cartas são pertinentes. Os assuntos que estão aos Efésios e os que estão aos Colossos falam da excelência da igreja e da excelência de Jesus Cristo e da revelação do propósito terreno e eterno de Deus através de Cristo e da sua igreja. Paulo traz, portanto, esses temas, querendo deixar bem claro para nós, para a igreja de Jesus Cristo, quem ela é no mundo. A carta de Paulo aos Efésios e aos Colossos pode resolver essa dúvida existencial no âmbito da identidade da igreja, no âmbito da identidade de Jesus Cristo e no âmbito da missão de ambos com relação ao plano eterno de Deus. Ler Efésios e ler a carta de Paulo aos Colossos, ler e reler, é muito importante para que você possa entender esta mensagem de Deus para o seu coração, para a nossa vida, para a igreja de Jesus Cristo. Especialmente no tempo em que nós estamos vivendo, especialmente no tempo em que atravessamos e já do século XX, do final dos meados do século XX, já para o princípio do século XXI, já 2022. Compreender isso nos ajuda fundamentalmente a sermos verdadeiramente cristãos, de acordo com a acepção da palavra cristão. É importante hoje porque as igrejas, os crentes, têm vivido circunstâncias conflitantes em relação à igreja, em relação à forma da igreja, em relação ao tipo de igreja, em relação à igreja que eu quero, à igreja que eu gostaria, à igreja que deve ser assim, à igreja que eu gosto e que precisaria ser assim. Então, hoje, a concepção de igreja é uma concepção muito humana, é uma concepção muito pessoal de pessoas, é uma concepção muito de crentes, concepção de pastor, especialmente de pastor. Pastor gosta de pensar em termos de a minha igreja, pastor gosta disso, né? Principalmente presidente, ele gosta de dizer, não, a minha igreja, ela é assim, ela tem que ser assim, ela precisa ser assim. E quando a gente diz, a minha igreja precisa ser assim, tem que ser assim, a gente nada mais está fazendo do que expressar uma ideia em relação a algo que tem que me agradar. Tem que ser de acordo com a minha vontade. Sabe, eu gosto dessa igreja porque ela é assim. E quando eu digo eu gosto dessa igreja porque ela é assim, eu nada mais estou dizendo que eu gosto porque ela é do jeito que eu gosto. Esse é o espírito geral que toma hoje a ideia de igreja, e não só a ideia de igreja, mas a ideia das coisas. Isso é do ser humano, isso é humano,
Isso é próprio do homem, da mulher, do ser humano. Estabelecer critérios para poder ter satisfação ou se agradar com aquilo. Em todos os sentidos. Em todas as coisas, existem isso. Mas a pergunta é, será que isso vale para a igreja? Será que isso vale? Será que vale eu, você, nós, quem for aqui, lá, acolá, dizer a igreja precisa ser assim? Isso é muito representado nas múltiplas denominações, nas múltiplas formas de uma determinada organização ser internamente. Geralmente nós dizemos que a Igreja Católica é uma só, é bem verdade isso, mas quando você olha para dentro da Igreja Católica, ela não é uma só na forma, ela não é uma só no jeitão, ela tem múltiplas formas dentro dela. Tem ordem de São Francisco, ordem de Dominicano, ordem de Nossa Senhora, ordem disso, tudo para satisfazer o jeitão de quem pensa que a igreja tem que ser assim. Então, vai se criando formas, vai se criando jeito, e quanto mais formas se formam, quanto mais formas se cria, mais se predomina a ideia do ser humano naquilo que existe e que deveria existir na sua real forma de ser. Então, quanto mais estas coisas acontecem, quanto mais denominações surgem, quanto mais nomes aparecem, quanto mais formas, mais fica implícito que a ideia humana está prevalecendo. Eu acredito que o apóstolo São Paulo, ele escreve e ele tem basicamente ideia disso o tempo todo. Paulo tem ideia disso o tempo todo. Ele tem ideia e ele chega até mesmo a dizer, olha, depois da minha partida vai surgir homens, vai surgir homens enganadores, pregadores, pastores, lobos, que vão mudar a igreja. Vai mudar, a igreja vai ser mudada por esses homens. Porque o padrão da igreja na sua natureza real não agrada esse tipo de homens. Então, se eles assumem o poder, o padrão da igreja vai ser mudada, porque tem que deixar de ser conforme ela tem que ser, para se tornar uma igreja conforme as suas ideias. Isso tudo que falei é o risco que nós corremos. Isso tudo que falei é o risco que a igreja de Jesus Cristo corre na face da terra. Isso tudo que eu falei é o risco que cada crente corre no seu jeito de ser crente. Porque cada um pode olhar para o outro e achar que o outro, condenar aquele jeitão e apoiar ou aprovar aquele outro e buscar N modelos de cristianismo para seguir. Ah, eu gostaria de ser crente como a irmã Patrícia. A outra não, é muito crente, Deus me livre. Eu gostaria de ser igual aquela outra lá, mais liberal. Então, toda hora nós estamos vivendo esse tipo de coisa, esse tipo de conflito. Mas a grande pergunta é, isso é válido? Será que é assim que nós conseguimos ser crente? Será que existem vários padrões para a igreja? Ou será que existe um padrão perfeito, determinado por Deus, que Deus deseja que a sua igreja assuma na face da terra? Será que existe um protótipo para a igreja ser? Um modelo que a igreja tem que seguir e praticar? É exatamente isso, é exatamente disso que o apóstolo São Paulo trata aqui, nas nuances desta fala, nas nuances do seu livro, mostrando que ele, o apóstolo São Paulo, não é como culturalmente
Educacionalmente, muitas das vezes se falam em escolas, faculdades, quando se fala em cristianismo, se colocam Paulo como fundador do cristianismo, até mesmo acima do Cristo. Mas não é biblicamente correto, porque todo o trabalho que Paulo faz não é um trabalho para imprimir uma imagem de Paulo na igreja. Não. Paulo nunca trabalhou apostolicamente, Paulo nunca trabalhou doutrinariamente para dizer a igreja tem que ser conforme eu quero que seja. Em todos nós, em todo pastor, em todo missionário, missionária, em todos aqueles que fazem a obra de Deus, logicamente está implícito o desejo de que a igreja deve ser assim. Mas não pode estar implícito o desejo de eu quero que a igreja seja assim. O que precisa existir é, a igreja deve ser assim. Então o que Paulo trabalha é exatamente esse conceito, o conceito de como a igreja deve ser. E para Paulo, começando a leitura do capítulo 1 de Efésios, lendo alguns textos de Romano, para Paulo, a igreja só pode ter um padrão na face da terra. Não é um padrão A, B, C, não é um padrão Paulo, não é um padrão de Pedro, não é um padrão de João, não. Ele condena a igreja de Coríntios nesta prática, quando ele recrimina a ideia deles, dizendo, vós porventura vive dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de João, eu sou de Apolo, porventura esses homens morreu na cruz do Calvário por vocês? Não. Não é a igreja da característica humana que Paulo deseja. Porque tudo que possui característica humana, possui problemas das características humanas. Tudo que é humano integralmente. Com pecados, com problemas, com lutas. Mas tudo que é divino, tudo que absorve um padrão divino de existência é perfeito. Oh, aleluias. Você pode me ajudar a pregar nessa noite? Você tem glória a Deus aí? Aleluias. Aleluias. Então, quando lemos Efésios, quando lemos Colossenses, o padrão de Paulo para a igreja é, em primeiro lugar, Paulo diz aos Efésios que a igreja existiu, a igreja existe desde a eternidade passada na mente de Deus. Ela não é criação divina no tempo, ela é atemporal na mente de Deus. Ela não é criação, ela não é um ponto histórico na história. Ela existe antes deste ponto histórico na história. Ela é antes da cruz. Ela é antes da encarnação. Ela é antes de tudo. Ela existe na pessoa do Verbo. Ela existe na pessoa do Cristo. Ela existe na pessoa do Filho. De eternidade a eternidade, e ela se torna realidade na encarnação, ela se torna realidade na história do Cristo, ela se torna realidade na morte e na ressurreição de Jesus, ela se torna realidade na exaltação, ela se torna realidade na glorificação, ou ela se torna realidade em Jesus, ela se torna realidade das realidades no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desce sobre quase 120 pessoas, e eles são cheios do Espírito. Aleluia.
Então, Paulo não tem uma ideia de igreja em caráter humano, temporal. Paulo tem uma ideia de igreja em caráter divino, existente na face da terra, historicamente em conformidade com a vontade de Deus. Então, o primeiro princípio de Paulo para a característica ou o padrão da igreja é: a igreja existe para ser a imagem de Jesus Cristo na face da terra. Por isso, no capítulo 8 de Romanos, verso 28, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque Ele nos elegeu antes de todas as coisas para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo, seu Filho, na face da terra. Ele fala isso em Romanos e fala isso no primeiro capítulo de Efésios. A igreja na terra, ela tem que ser a imagem de Jesus. Isso significa o quê? Significa que quando o mundo olha para a igreja não vê Paulo. Quando o mundo, melhor dizendo, não vê Paulo. Quando o mundo olha para a igreja, o mundo não vê Bispo Ivo. Quando o mundo olha para a igreja, o mundo não vê Maria. Quando o mundo olha para a igreja, o mundo olha e vê a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor. Aleluia! Porque este é o primeiro sinal, é o primeiro padrão. Tal qual o Pai, tal qual o Filho. Este é o primeiro padrão. Sermos a imagem do... Talvez a dificuldade seria: como é que nós podemos ser a imagem do Cristo na face da terra? Como é que nós podemos ser a imagem de Jesus Cristo na face da terra? Nós precisamos conhecer os evangelhos. Precisamos ler os evangelhos e encontrar na história do Cristo a imagem do Cristo. Porque a imagem do Cristo é a vida do Cristo. Como a minha imagem, a sua, a nossa imagem, não é aquela que nós olhamos no espelho. Não. É a vida. São as obras. É o caráter, é a personalidade, é o ser existencial, no seu dia a dia, no seu tempo. É aquilo que você é com relação às pessoas, é aquilo que você é com relação à família, é aquilo que você é com relação à sua vocação no mundo. Esta é a sua imagem. Então, quando nós olhamos para o Cristo, nos evangelhos, nós descobrimos qual é a sua imagem. A sua imagem é a perfeita bondade, é a encarnação da bondade. É a encarnação do amor de Deus. A encarnação do Cristo nada mais é do que a encarnação do amor de Deus para com a humanidade. A encarnação de Cristo é a máxima expressão daquilo que João diz que Deus é. E o que é que São João diz que Deus é na sua epístola? Ele diz: filhinhos, Deus é amor. E como é que nós sabemos que Deus é amor? Porque nós não temos como tocar em Deus, nós não temos como olhar para Deus e vê-lo, nós não temos como explicá-lo, e só podemos fazer isso porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus.
Isto é, nós vimos em Cristo a imagem de Deus e vimos em Cristo a sua própria imagem. Por isso Deus está em Cristo. Você pode glorificar o nome do Senhor. A história de Cristo na face da terra não é outra imagem a não ser a imagem do amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que é que Jesus veio fazer aqui? Ele não veio trazer juízo, ele disse: eu vim salvar o mundo, eu vim ser o amor do Pai para todos aqueles que creem. Em mim vocês têm amor, em mim vocês têm bondade, em mim vocês têm graça. E o que é que Jesus fazia como amor? O que é que Jesus fazia como bondade? O que é que Jesus fazia como graça? Ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, ele curava os paralíticos, ele dava vista aos cegos, ele perdoava os pecadores, ele ressuscitava os mortos, porque em cada milagre, em cada sinal, em cada maravilha, ele revelava a imagem de Deus, ele revelava o amor de Deus. Essa é a primeira distinção que Paulo fala da igreja coexistente na vontade de Deus para se realizar na história através de Cristo Jesus. Ser a imagem de Deus, ser a imagem de Cristo, ser a imagem de Cristo é viver a vida de Cristo, é ser a vida de Cristo, é manifestar as obras do Cristo. E isso significa que a igreja precisa ser amor. Amor. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: ser a imagem de Cristo significa ser amor. Aplauda o nome do Senhor. Talvez surja a pergunta dizendo: mas pastor, como assim amor? Como assim amor? A história do Cristo revela como é esse amor. Não é amor falante, eu te amo. É amor agindo. Amor em ação. Amor agindo. Amor em ação. Essa é a característica entre amor e caridade. Porque se diz que caridade é o amor em ação, ou seja, é o amor através de atos, é o amor através das obras. Então as obras caracterizam o amor como caridade, como graça, como bênçãos, como dons, como milagre. Então a pergunta é: eu sou a igreja de Cristo na face da terra. Então essa questão vem para responder se eu tenho ideia disto na medida desses pensamentos. A igreja que eu quero, eu sou a igreja que eu quero ser, ou eu sou a igreja que preciso ser? Eu sou o cristão que eu quero ser, sou do jeito que eu quero ser na igreja, sou o crente que eu quero ser na comunidade, sou o crente que eu quero ser dentro de casa, sou o crente que quero ser no meu emprego, sou o crente que quero ser na minha escola, sou o crente do jeitão que quero ser, ou eu sou o crente, o cristão, a igreja que preciso ser?
É muito diferente você ser o que você quer, e muito diferente você ser do jeito que tem que ser. O que Paulo está defendendo não é uma igreja do jeito que ele quer. O que Paulo está defendendo não é uma igreja do jeito que os Efésios quer. O que Paulo está defendendo não é uma igreja do jeito que o mundo quer. O que Paulo está defendendo é uma igreja do jeito que Deus determinou que a igreja seja. A igreja tem padrão divino. E ela só é igreja na medida do padrão divino. Só. Então, Paulo é consciente disso. Então ele diz, passando pelo preâmbulo, a introdução dessa palavra. Já sabemos que a primeira questão da igreja para Paulo é que a igreja seja a imagem de Deus. Seja, como poderíamos falar tanto disso? Seja esse Deus encarnado na existência de cada cristão, nos atos, na vida, no testemunho, no modo de ser, no modo de agir, irmãos para com irmãos, irmãos para com família, irmãos para com pessoas, irmãos para com o mundo. Como é que Deus seria dentro da sua casa? Como é que Jesus seria dentro da sua família? Quando eu era jovem, eu li um livro, nós líamos muito em grupo, que era Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, quando nós íamos falar algo, a gente pensava, Jesus falaria isso? Quando a gente ia dar uma resposta, nós pensávamos, Jesus daria essa resposta? Quando a gente queria brigar por causa de alguma coisa, a gente parava e diria, Jesus brigaria dessa forma? Quando a gente queria xingar, quando a gente queria pecar, havia na nossa mente esta palavra, em seus passos o que faria Jesus? Somos essa imagem de Deus. E essa imagem de Deus nos arremete a esse segundo dado acerca do que a igreja deve ser. A igreja deve ser representante da vontade de Deus na face da terra. Mas nós poderíamos falar, antes disso, que além de ser a imagem de Cristo, Paulo ensina no capítulo 1, capítulo 2 de Efésios, que a igreja é o corpo de Cristo. Que a igreja é o edifício de Deus, para a morada de Deus em espírito. O que significa isso? A igreja como corpo, a igreja como edifício. Significa que nós existimos para Deus existir em nós. Nós existimos para Deus existir em nós. A igreja está na terra para que Deus possa estar na terra, na igreja. São os símbolos e as metáforas do corpo e do edifício. Por que é que você tem o seu corpo? Para que serve o seu corpo? Para que serve o seu corpo? Exatamente para você existir nele. Porque sem ele, sem o corpo, nós não temos como existir. Como cristãos, nós acreditamos que existimos sem corpo. Mas aonde existimos sem corpo?
lá no paraíso, onde estão as almas desencarnadas, desincorporadas pela morte. Mas enquanto vivos na face da terra, nós só podemos existir num corpo. Quem quer perder o corpo aqui? Ninguém. Porque tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que conseguimos, é através do nosso corpo. Tudo. O bem e o mal que o ser humano faz é através do corpo. Por isso Paulo ensina que nós seremos julgados por todas as obras que nós fizemos no nosso corpo, bem ou mal. Então você veja aí a importância do espírito, a importância do corpo. O corpo não vive sem o espírito. E o espírito não vive, ou melhor, o espírito não existe sem o corpo. Essa é metáfora. É exatamente que Paulo trata nos seus assuntos doutrinários. Deus só está presente na face da terra, de forma tangível, até mesmo de forma visível, até mesmo de forma real, através do seu corpo, que é a igreja, e os membros da igreja, que são os membros do corpo. É através do corpo de Cristo que Deus se move na face da terra. Quando a igreja fala, Deus está falando. Quando a igreja anda, Deus está andando. Quando a igreja prega, Deus está pregando. Quando a igreja cura, Deus está curando, porque é Deus através da igreja. Essa noção de corpo é a maior e mais gloriosa participação do humano com o divino e do divino com o humano. A maior dificuldade minha e a maior dificuldade sua é entender e viver essa realidade. Porque somos míseros pecadores, sempre em conflito com o presente, sempre em conflito com a terra, sempre em conflito com o que queremos. Então Paulo sabe disso. E ele diz que depois disso, a igreja como imagem, a igreja como corpo, a igreja como edifício, ela representa os interesses de Deus na face da terra. Assim como o seu corpo representa os seus interesses, assim como o meu corpo representa os meus interesses, assim a igreja como o corpo de Cristo representa os interesses de Deus na face da terra. Repreenda o diabo em nome de Jesus, manda ele para o inferno. Levante a sua mão, diga glória a Deus. Clama o sangue de Jesus. Oh, como ele quer impedir a igreja de entender a sua verdadeira identidade. Como ele quer impedir a igreja de entender. E oferecer a Deus o verdadeiro sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo está dizendo,
A igreja tem uma missão na terra. Os crentes têm uma missão na terra. Ser o que Deus quer. Ser o que ela é. E fazer o que ela tem que fazer. Mas qual é o conflito? Voltamos à ideia da igreja que queremos. Do cristão que queremos ser. Do jeitão que queremos ser. Mas existe uma lei suprema da vontade de Deus, pré-estabelecida por Deus para todas as suas criaturas. De que todas as suas criaturas devem ser em conformidade com a vontade de Deus. Porque somente em conformidade com a vontade de Deus é que nós agradamos a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor nos céus e na terra. Eu quero caminhar para o final. Eu quero caminhar para o final. Por esta causa eu me coloco de joelhos diante do Pai. Eu me coloco de joelho diante de Deus para orar. Para pedir que a igreja sucessora, a igreja do meu tempo e sucessora do meu tempo e sucessora de todos os tempos, seja a igreja de Deus. Nós precisamos resolver esse problema na nossa vida. A igreja precisa resolver esse problema na sua vida. Cada crente, cada pastor, cada missionária, cada irmã, cada irmão, cada obreiro, cada músico, cada cantor, precisa resolver esse problema na sua vida. Entre ser o que quer e ser o que tem que ser, em nome de Jesus. Em ser do jeitão que quer ser e em ser como Deus quer que você seja. Todos nós precisamos resolver esse problema. O autor dessa escritura, chegou o dia em que ele teve que resolver esse problema, entre ser o religioso que ele queria ser, e ser o apóstolo Paulo que Deus havia determinado que ele fosse. Enquanto ele era o que queria, ele matava crentes. Mas o dia em que ele foi transformado no que Deus quer, ele passou a salvar os crentes. É isso que acontece na igreja. Os crentes que querem ser como quer, eles matam o crente, eles matam o que precisar para ser o que quer. Faz fofoca, fala mal do outro, inventa mentira e vai atropelando. Mas quando ele passa a ser o que precisa ser, ele ora, ele salva, ele ajuda, ele perdoa. Porque o ministério dele passa a ser, não mais o ministério do egoísmo, para ser o ministério do amor. Toda pessoa que quer ser algo, precisa tomar cuidado. Ele pode estar mordido pelo bicho do egoísmo, da soberba e do orgulho. A igreja é amor. O crente é amor. Diga para o seu irmão, nós somos amor. Estenda a mão para ele e diga, ame o seu irmão em nome de Jesus. Estenda a sua mão e diga, nos amemos uns aos outros em Cristo. Oh, aleluia!
Então Paulo diz, eu me ponho de joelho diante de Deus. E ele diz, de quem todos tomam, de quem toda a família, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Esse nome família que é muito importante. Porque família de Deus só é família de Deus aqueles que foram reconciliados pelo sangue de Jesus. Tanto no céu como na terra. Paulo diz no capítulo 2, agora vocês, irmãos, não são mais estrangeiros, mas vocês são concidadãos, são membros da família de Deus. Então Paulo está dando mais um símbolo aí para a igreja. A igreja é família de Deus, assim como os anjos do céu são famílias de Deus. E com esse versículo, de quem toma o nome nos céus e na terra, Paulo está dizendo que assim como os anjos representam a vontade de Deus no mundo angelical e espiritual, a igreja representa Deus na face da terra. A igreja leva o nome de Jesus Cristo, os anjos no céu e a igreja na terra. E quem toma o nome, esse nome de Deus, esse nome de Jesus Cristo, esse nome que salva, esse nome que cura, esse nome que liberta, esse nome que transforma, esse nome que abençoa, ele pertence à igreja, só a igreja de Jesus, só os crentes na face da terra têm autoridade de usar o nome de Deus. Só os crentes, lavados e remidos, pode dizer, demônio, sai em nome de Jesus. Só os crentes pode dizer, em nome de Jesus, seja curado. Só os crentes em nome de Jesus pode dizer, demônio, doença, problema, saia. Aleluia, 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 aleluia. Yeah! Levante a sua mão e adore. O Espírito de Deus está aqui. Levante a sua mão e glorifique. O Espírito de Deus está aqui. Transforme esse lugar. Transforme este lugar. Transforme este lugar. Abale este lugar. Oh, deixa Deus te usar. Abra a sua boca. Ei, Júlio César, não seja o cantor que você quer, seja o cantor que Deus determinou que você seja, e grandes coisas Deus vai fazer. Você abre a boca e os demônios saem. Você abre a boca e a enfermidade é curada. Você abre a boca e os perdidos se convertem. Esse nome nos pertence. Esse nome é nosso. Mas nós, em todas as metáforas de Paulo, nós
Somente somos o instrumento para que a glória seja de Deus. Nós somente devemos assumir o lugar de corpo, o lugar de edifício, o lugar de família, para que Deus possa realizar o que Ele quer realizar no mundo. E já dissemos o que Ele veio realizar em mensagens anteriores, e até mesmo nessa. Ele veio salvar, Ele veio ser amor para os perdidos, Ele veio ser amor para os drogados, os viciados, Ele veio ser amor para os bandidos, Ele veio ser amor para prostitutos e prostitutas, Ele veio ser amor para os doentes e oprimidos, Ele veio ser amor para os pobres, para os necessitados, Ele veio ser amor. Por onde Ele passa com a mão estendida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas Ele só pode ser amor através da sua igreja, através dos seus vasos, através de mim, através de você, através de nós. Volto a dizer, assim como nós não podemos fazer nada sem o nosso corpo, Deus não faz nada sem a sua igreja. Assim como o nosso corpo não faz nada sem os seus membros, Deus não faz nada sem os crentes, sem os cristãos. Tudo que Ele faz é através de cada um. Quantos estão felizes? Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Você pode melhorar. Quantos podem dar um melhor glória a Deus? Se você der um melhor glória a Deus, eu prego pelo menos mais 10 minutos. Se você não der, eu prego 1 hora. Se você ficar dando glória a Deus aí, eu prego a noite inteira. Deixa eu dizer uma coisa. Somos tudo isso e algo mais do que não tratamos aqui, nessa representação divina de Deus na face da terra. Temos a patente divina, um nome, a autoridade divina, um nome de Deus. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Em meu nome porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você pode entrar na igreja dizendo: em nome de Jesus eu vou falar línguas estranhas hoje. Em nome de Jesus eu vou receber o batismo hoje. Em nome de Jesus. E você sai daqui falando línguas estranhas, cheio do Espírito Santo. Mas Paulo, explicando todas essas metáforas, ele não esquece de dizer que, de algum modo, ele está implícito na sua fala. Pelo que ensina, ele está dizendo: não adianta ser nada disso e não viver, executar tudo isso. Não adianta ser o corpo de Cristo e não deixar, ou não ter, ou
não ser cheio do Espírito de Deus. Porque se somos o corpo de Cristo, então nós temos que ter o Espírito de Cristo. Assim como você é Maria, tem o Espírito Maria. João, João. Patrícia, Patrícia. Assim como nós temos o Espírito no nosso corpo. E por isso ele é vivo. Por isso ele se move. Por isso ele trabalha, realiza, alcança, conquista, faz. A igreja só pode ser assim, na medida em que ela tem o Espírito de Deus. Na medida em que ela, capítulo 5, 18, na medida em que ela é cheia do Espírito Santo. Por isso ele diz, eu oro para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração. Isso é lindo. Isso é lindo. E é uma das coisas mais difíceis da igreja viver. A realidade dessa unidade espiritual de Cristo em nós. E nós em Cristo. Nós ainda não percebemos a nossa própria grandeza. Nós temos ricos e pobres aqui. Mas essa é uma diferença social. É uma diferença social, Samuel. Porque na igreja não existe diferença espiritual. Todos os irmãos e irmãs têm as mesmas possibilidades. Ninguém pode dizer que é corpo de Cristo, ninguém pode dizer que é família de Deus, ninguém pode dizer que é a imagem de Cristo e ser menos que o outro. Porque tudo que está na imagem, no corpo, no edifício, na família, está no outro que também é. Então Paulo está dizendo aqui, eu oro para que o Espírito de Deus que está em vós. Que o véu da ignorância espiritual caia da nossa mente, que o véu do entendimento espiritual se abra e nós saibamos quem somos em Cristo Jesus, o que temos de Cristo Jesus, o que podemos em Cristo Jesus. É só com esse conhecimento que nós podemos ser realmente a igreja que Deus determinou que sejamos. E deixamos de querer ser aquela igreja que queremos ser ou que queremos que seja. Para sermos a igreja que Deus quer que nós sejamos, nós precisamos ser a igreja cheia do Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito para sermos fortalecidos. Mas antes, no 16, Paulo diz, para que segundo a riqueza da sua glória,
Nosso Deus, o nosso Pai, a riqueza dele não é a riqueza do mundo. A riqueza do mundo de Deus seria o próprio planeta Terra. Toda a sua criação, tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que ele não criou não é riqueza para ele. A riqueza de Deus natural é a natureza. É o planeta Terra, o universo. E tudo aquilo que ele criou. Nós somos, na natureza, a maior das riquezas de Deus. Nós, criaturas humanas, nascidos para sermos a imagem de Cristo. Mas para essa riqueza que é a sua igreja na face da terra, Paulo está dizendo: eu oro para que Deus, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que seja fortalecido no Espírito, pelo Espírito, no vosso Espírito, no homem interior. Em amor. O Espírito Santo, toda bondade que nós, a igreja, precisa ser feita, são as obras do amor. Toda bondade que nós precisamos fazer, toda missão do Cristo, continua sendo as obras do amor. Mas Paulo sabe que o mundo em que nós estamos vivendo, não é possível que o ser humano seja amor. É possível ser amor dentro de um ambiente hostil? É possível ser amor dentro de um mundo hostil? É possível ser amor dentro de uma família hostil? É possível ser amor dentro de uma amizade hostil? Não. Não é possível. Porque todo e qualquer ser humano está dentro de uma lei causal de reação, de ação e reação. Se me fizerem o mal, eu farei também o mal a ele. Se me xingar, eu também xingarei. Se me maltratar, também maltratarei. E assim são as reações humanas, no seu estado natural. Principalmente, pós-queda, pecado. Mas Paulo diz que a igreja é extraordinária neste plano. Embora humana, ela pode e deve ser amor no mundo. E ela só consegue ser amor na medida em que ela é habitada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo na igreja. E o Espírito de Cristo é o Espírito de amor. Então, num ambiente hostil, no mundo hostil, não é a igreja na sua humanidade natural, mas é a igreja na sua humanidade da encarnação de Cristo. Fazendo as obras do amor. Realizando as obras do amor. Alicerçado, estando vós arraigado, alicerçados em amor. Não simplesmente uns para com os outros, mas na ação dentro do mundo. Não simplesmente dentro da igreja, mas na ação da obra de evangelização. Os crentes vivem, eu sempre repito, e nós vamos concluir. O que é que Deus quer que eu faça? E quando Ele está perguntando isto, geralmente Ele está olhando para os cargos da igreja. É verdade, é Deus quem eleva crentes a posições.
Mas não são estas as posições que vai te dar um galardão. Não é a posição de um pastor que vai me dar galardão. Não é a posição de missionária que vai me dar galardão. Eu posso ser um pastor, posso ser um bispo, você pode ser uma missionária, pode ser alguma coisa, mas a pergunta é: você está ganhando almas? Porque tudo que somos para Deus na igreja é para o fim de ganhar almas.